Nós, 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 é, na aula passada, né, a gente estava falando sobre João Batista, lembra? Aquele suporte, né, que nós pegamos João Batista, nós estávamos lá no versículo 14, deixa eu ver aqui, versículo 15, versículo 15, né, do capítulo 1, versículo 15, e a gente pincelou, né, lembra? A gente pincelou João Batista e começamos a falar de João Batista, né? Extraímos João Batista lá do versículo, né, daquele versículo 15, né, pincelamos ele e nós trouxemos nele a evidência. Então nós estávamos falando dele, eu não vou falar tudo que eu já falei, mas eu quero falar a última, né, recomeçar na última lâmina aqui, né, da última slide aqui que a gente parou. Então João Batista, né, vamos, João capítulo 1, versículo 15, que o Senhor nos traga, né, nos traga revelação, né? Eu oro que Deus nos traga revelação, elucide as coisas que estão assim aqui escondidas nas santas palavras, que nós sejamos abençoados, que sirva para estar assim, sabe, nos aproximarmos mais dele, conhecermos mais ele, para ele se revelar mais a nós, né, através desse estudo. Amém? Aqui do lado está a pastor, a Raicinha, ó. Oi? Tá guardadinha aqui do ladinho. Amém? E vamos lá então, gente. Muito bem, João Batista, falando da última que a gente parou, né? Ele veio para testemunhar, né? Testemunhar de Jesus. Ele veio para testemunhar do Filho, para testemunhar da divindade de Jesus. Então, João Batista, ele viveu, né? Vamos pegar esse link aqui. João Batista, ele viveu para projetar o outro, né? Olha só que a vida dele, né, foi para projetar o outro. A vida dele foi para projetar o Messias. Ele viveu para projetar Jesus. E Jesus, ele viveu para abrir o caminho para Jesus. Cara, eu já me arrepio só sabe, olha o coração, né, um coração tomado pelo Espírito de Deus, tu viver em função do outro, tu viver para projetar o outro, né? Isso olha o coração do Senhor, o coração de João Batista. Ele viveu para projetar, ele viveu para servir a Deus, e ao servir a Deus, ele projetou Jesus, ele veio para o outro. Tudo na vida, né, a missão dele era apontar para Jesus, tudo que ele fazia era apontar para Jesus. Ele não tinha preocupação, ele não teve a preocupação de ficar sozinho, né? Quando os discípulos vieram perguntar para ele, olha João, aquele que tu batizou aqui, que era o Messias, está lá do outro lado, o pessoal estão todos se batizando com ele. Ele olhou assim, olha, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Gente, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o ministério dele, agora o ministério dele tem que avançar, o ministério dele tem que crescer, agora a vez é dele. Ele não ficou preocupado de ficar sem discípulo, né? Quando os discípulos começaram a seguir Jesus, ele não ficou preocupado em ficar sem seguidores. E, sabe, ele não tinha pretensão pessoal. A pretensão pessoal dele era projetar Jesus. Ele sabia que o Messias era digno de toda a glória. Ele viveu para isso. Ele viveu para projetar, sabe? Ele viveu para o propósito. O propósito era projetar Jesus. Ele era tão diferenciado que foi veementemente defendido por Jesus. Jesus defendeu ele. Sabe, Jesus disse sobre ele que nenhuma circunstância poderia abalá-lo. Isso eu falo, né, que quando ele estava preso, que ele mandou seus discípulos para Jesus perguntar, vocês vão perguntar para Jesus se é ele mesmo o Messias ou eu terei que esperar outro, né? Aí Jesus olhou para os discípulos, olha, fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, e os coxos estão andando e os pobres é anunciado o reino dos céus, né? E aí quem estava ouvindo Jesus
E Jesus sentiu que quem estava ouvindo ele ficaram assim meio, pô, mas será que João Batista titubeou na fé? Será que a fé de João Batista... Aí Jesus foi em defesa de João Batista. Ele disse, o que vocês vieram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Ou seja, ele disse que João Batista não era um homem que ia de um lado, segundo, era influenciado por opiniões alheias. Era influenciado, um dava uma opinião aqui, ele ia para lá, outro dava opinião aqui. Jesus ele defendeu, olha, João Batista era um cara posicionado, João Batista. Na época tinha falava sobre o carvalho, né? Que o carvalho, a diferença do carvalho para a cana agitada pelo vento. O carvalho, ele tinha raízes profundas e dava vento, ele não se movia. E a cana agitada pelo vento ia para um lado e para o outro. Então ele disse, o que vocês vieram ver, né? Foi um carvalho. E aí Jesus, ele saiu em defesa de João Batista. E aí ele contrasta com pessoas que são tipo uma cana agitada pelo vento, que não tem direção, não tem posicionamento, vivem de um lado para o outro, não se posicionam, né? Vivem buscando modinha, vivem buscando, entende? Vivem buscando moveres. Ele fala isso, cara, que vocês vieram ver no deserto. João Batista, ele sabe o propósito, ele tem um propósito claro e ele caminha pelo propósito, sabe? Ele contrasta com pessoas que são tipo essas pessoas agitadas pelo vento, andam de um lado para o outro, sem firmeza, sem convicção, e que João Batista havia aprendido a viver alheio às opiniões dos outros. Você tem uma identidade em Deus, você tem algo no Senhor. Aí eu falo para você que está ouvindo, né? Nós temos algo em Deus, você tem algo no Senhor, você tem um chamado em Deus. Ontem a gente ministrou isso na nossa live das 9. Você tem, não adianta, você é você. Não adianta, você não vai, você é você. O Senhor te ama como tu é, do teu jeito, Você tem as qualidades que o Senhor colocou na tua vida, você tem as forças que o Senhor colocou na tua vida, você é você. Né? Deus tem algo para você, né? Você é diferente que é para mim e para o outro. Não, você tem um propósito no Senhor, né? E nós, como filhos do Senhor, nós buscamos esse propósito em Deus, caminhar debaixo, né, da vontade soberana de Deus em nossas vidas, Então, ou seja, alheios à opinião dos outros, a críticas, né? As invejas, você caminha naquilo que o Senhor liberou para a tua vida, no chamado que Deus para a tua vida. Porém, em um determinado momento, quando estava preso, chegou a pensar que poderia estar errado. Aí eu já falei isso. Havia uma expectativa no coração, né, de João Batista, né, quando João Batista estava preso, havia uma expectativa nele, e essa expectativa não foi atendida, por isso que ele mandou os discípulos perguntarem para Jesus. Mas ele mesmo, ele não desistiu, né, da esperança. Mesmo assim, entende? Olha que lindo que ele é. Mesmo ele preso, ele não ficou dizendo, porque o Messias falando mal de Jesus, porque eu errei, porque eu estou preso, porque, entende? Eu fiquei até agora anunciando ele, fiquei até agora sendo testemunha dele. Ele não ficou murmurando em cima de Jesus. Olha que mal. Ele não ficou murmurando. Ele mandou os seus discípulos dizer, pergunta se é ele, ou havemos que esperar outro. A dúvida, naquele momento, talvez que ele estivesse preso, sozinho lá, a dúvida veio um pouco no coração dele, mas a dúvida não roubou a esperança de que Deus ia mandar o Messias, né? Ele pode ver que passou um vento de dúvida ali, mas ele não perdeu a esperança que o Messias iria vir, né? Isso, olha, é ele ou havemos de esperar outro? Ou seja, permaneceu a esperança no coração dele. E aí, Mateus capítulo 11, versículo 6 diz assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra, motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E João Batista não achou no Senhor motivo de tropeço. Ele não, murmurou do Senhor. Não, ele mandou perguntar, é ele ou devemos esperar? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pega o propósito e caminha no propósito, sem murmurar. A mensagem dizendo, você
há uma mensagem, né, dizendo assim, João, você é feliz, né, porque apesar de tudo você continua me amando. As tuas esperanças continuam em mim, né? Jesus dizendo, João, você é feliz, porque apesar de tudo que tu está passando, tu continua me amando. A tua esperança continua em mim. Você continua sendo uma pessoa íntegra, impecável, cumpridor da sua missão. João era muito mais do que um profeta. Ele era isso aqui é amigo do noivo. João era amigo do noivo. Ele era muito mais que o profeta. Ele era amigo do noivo. O amigo do noivo naquela época, isso para nós assim é um ensinamento. O amigo do noivo naquela época era aquele que está do lado do noivo em seu momento mais feliz, o dia do seu casamento, capaz de fazer qualquer coisa pela alegria do noivo, renunciar à sua própria vida, até a chegada do futuro marido. O seu amor por Jesus era tão grande quanto a sua missão. O amigo do noivo, o noivo, ele tinha a proposta de casamento e ele saía, né, para arrumar a casa para morar. E quando ele saía para arrumar a casa, para arrumar os preparativos para vir buscar a noiva, ele deixava a noiva aos cuidados do amigo do noivo. Né? Aos cuidados. Então o amigo do noivo era aquele que trazia a notícia do noivo para a noiva e da noiva para o noivo, entende? Enquanto o noivo estava fazendo os preparativos, a Maria lá atrás, enquanto o noivo estava fazendo os preparativos, né? O amigo do noivo, ele ficava atendendo a noiva e, atendendo o noivo. Então ele ficava ali na intermediação entre a noiva e o noivo. Só que esse detalhe do amigo do noivo, ele era tão fiel ao noivo, ele amava tanto o noivo, que em hipótese nenhuma ele poderia trazer a noiva para si. Ou seja, ele não poderia, de hipótese nenhuma, criar a situação que a noiva olhasse mais para ele ou começasse a olhar para ele do que para o noivo. Entende? Então, por isso que quando nós, falando de igreja, quando nós, como embaixadores de Cristo, nós somos amigos do noivo. A igreja é de Cristo. Nós somos amigos dele. Então nós precisamos, cuidar da igreja, cuidar da noiva. Quando nós, homens, trazem a noiva para si, nós estamos trazendo uma glória, roubando a glória dele. Entende? Então por isso que é estranho todo aquele que quer trazer a noiva para si. Porque a noiva é do Senhor. Os filhos são do Senhor, a noiva é do Senhor. Então nós temos só que fazer o quê? Cuidar da noiva, ministrar a noiva. O que nós temos que fazer? Estamos ministrando para a noiva do Cordeiro. Então nós precisamos, cuidar da noiva, ministrar a noiva, amar a noiva, entende? Direcionar a noiva, mas a noiva é do noivo, não é nossa. Né? E a noiva não é nossa. A nossa função é trazer os recados do noivo. A nossa função, é cuidar da noiva, mas a noiva é do noivo, entende? Então ele era amigo do noivo, tinha essa importante missão de ser amigo do noivo. Muito bem, continuando. João 3,29 diz assim, o que tem a noiva é o noivo. João 3,29. O que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que ele está presente, e o que ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria se cumpriu em mim. Olha o que ele falou. O que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que lhe está presente e o que ouve muito e se regozija, se alegra, por causa da voz do noivo, pois essa alegria se cumpriu em mim. Entende? Olha a alegria dele de ser um amigo do noivo. Como ele ficou feliz, João Batista, de ser amigo de Jesus. E dizer, olha, agora é o noivo. Agora é o noivo da noiva. Hoje nós vivemos no mesmo cenário. Os mesmos problemas, nós vivemos, muita hipocrisia, muita religiosidade, muita gente passando necessidade. Hoje nós estamos no mesmo cenário. Uma sociedade corrompida, pessoas que só se preocupam em se conservar o poder político, que vivem afastado de Deus.
Grande parte do povo sem saber em quem crer e o que fazer. E o que nós precisamos ser? O amigo do noivo. A nossa missão continua sendo a de João Batista, de levar as pessoas a conhecer a Deus através de Jesus. Conhecer o reino de Deus, conhecer a justiça de Deus. Eu e vocês somos amigos do noivo. Amém. Amém? E nós precisamos levar essa noiva a conhecer o reino de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, trazer o recado de Deus, né, para o coração dessa noiva. E cada vez mais, essa noiva está, sabe, ansiando pela chegada do noivo. Cada vez mais essa noiva está, sabe, desejosa da chegada do noivo. Cada vez mais nós, como amigos do noivo, precisamos, sabe, preparar essa noiva para o grande dia. Amém? A igreja de Cristo. Glória a Deus. O versículo 16. Então, o versículo 16 é assim, ó. Porque todos nós temos recebido plenitude e graça sobre graça. E todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Dona Maria Emília, nós estamos aqui. Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Porque da sua plenitude e graça sobre graça. Então, Deus atendendo a nossa necessidade na pessoa de Jesus, de Cristo. Ou seja, todos nós temos. Então é Deus atendendo a nossa necessidade na pessoa de Cristo, incluindo todo o seu poder e provisão. Incluindo todo o seu poder e provisão. Cristo é um bem interminável, principal fonte de vida. Esse Cristo, Jesus, esse é um bem interminável, fonte de vida. Então, Jesus em nós é fonte de vida. Né? Lá na frente a gente vai ver que ele disse, olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão que... Então, Cristo em nós é principal fonte de vida. Principal fonte de toda graça. Principal fonte da verdade. Principal fonte da justiça. Principal fonte de sabedoria e vida. Então, quem está em Cristo vive verdade. Quem está em Cristo vive graça. Quem está em Cristo vive justiça. Quem está em Cristo vive, sabe, insights e sabedoria. Cristo é equilibrado. Quem está em Cristo, entende? Tem vida, gera vida. Quem está em Cristo, diante das circunstâncias que passa, mas dentro dele há, sabe, uma vida pulsante, a esperança, a fé, sabe, há um olhar com amor no amanhã. Quem está em Cristo há amor, porque ele é a fonte do amor, ele é a fonte da graça, ele é a fonte da verdade, ele é a fonte da justiça, ele é a fonte da sabedoria. Isso é a plenitude. Então, porque nós recebemos dele essa plenitude, entende? Então, isso que nós precisamos buscar dia após dia. Graça, verdade, justiça, sabedoria, vida. Todos nós temos recebido dele. Todos nós temos recebido dele. O que nós estamos fazendo aqui agora, eu e você, é comendo da palavra dele. Sabe? Dele. Comendo do Senhor, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando dele, é o que nós estamos fazendo agora. Todos nós temos recebido dele, recebido dons dele. Ele recebeu dons para os homens. Ele recebeu dons para os homens. Então, Cristo recebeu os dons para os homens. Está lá em Salmo 68, 18, eu vou ler. Tu subiste ao alto, cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então esses dons foi recebido por Cristo. Olha, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. Isso está em Salmo, hein? Recebendo dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Ou seja, ele recebeu para
isso que nós recebemos. Então receba aí dons do Senhor, receba a graça do Senhor, receba a plenitude do Senhor, receba o amor do Senhor sobre a tua vida, receba a vida, receba a cura, receba a restauração e salvação do Senhor sobre a tua vida, porque Ele recebeu para dar. Recebeu para dar. Então, com a nossa oração, quando for orar, Senhor, o Senhor recebeu dons, Pai, o Senhor recebeu, eu estou tão atribulado, meu Deus, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo, Pai, tu recebeu, me dá. Porque a palavra diz, Ele recebeu para dar. Todos recebem da sua plenitude. Os maiores, olha só que observação, os maiores e melhores santos não podem viver sem Ele. Os mais humildes e fracos devem viver por Ele. Todos recebem da sua plenitude. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Está lá em Efésios. Todos diz, Efésios, ele repete Salmo, por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. O apóstolo Paulo citando o Salmo, Efésios 4:8. O fato de não termos nada, olha que lindo isso. O fato de não termos nada, a menos que recebamos, exclui a nossa ostentação orgulhosa. E o fato de nada nos faltará silencia os temores desconcertantes. Eu vou ler isso. O fato, a menos que a recebamos, o fato de não termos nada, a menos que a recebamos, exclui a nossa ostentação orgulhosa. Que nada nos faltará, silencia os temores desconcertantes. Aquela fé, aquela confiança que nada nos faltará, silencia os temores desconcertantes. A fé, a certeza e a esperança silencia o temor. A fé, a certeza, a esperança silencia o medo. Quer silenciar o medo? Tem a fé, esperança, a certeza, sabe? A humildade. A humildade é assim, olha, eu não tenho nada. Tudo é do Senhor. Partindo dessa humildade, essa humildade cobre, né? Essa humildade cobre, sabe? Cobre os temores desconcertantes, segundo essa frase que eu li. Ou seja, nós, queridos, nós partimos do nada. Nós precisamos entender isso. Nós partimos do nada. Nada somos. Somos cheios e somos agora cheios de plenitude de graça. Nós partimos do nada, nada somos, mas em Cristo nós somos cheios da plenitude de graça. Aí você lembra odres novos, bota vinho em odres novos e odres velhos. Costura em pano velho, ou seja, parte do nada para ser cheio pelo Espírito. Essa é a nossa condição, o nosso coração, entende? De humildade. Senhor, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é do Senhor. Pai, eu não posso fazer nada sem ser pelo Senhor. Ele te enche de vida, enche de graça, enche de misericórdia. Sabe? Vive na plenitude, vivendo graça sobre graça. Ele estava cheio para que pudéssemos encher a todos. Amém? Bom, agora, queridos, graça sobre graça. Graça sobre graça. Quando a gente vai, eu já falei isso outra vez, né? Quando a gente vai ler, vamos ler, corrido, né? A gente lê o versículo 16, porque todos nós temos recebido graça sobre graça, e vai para o 17. Mas vocês olham graça sobre graça, pincelamos graça sobre graça. O que é graça sobre graça? A princípio, né, a gente sempre fala o que é graça. A graça é uma bênção imerecida, é um favor imerecido. Eu não merecia, mas pela graça de Deus eu fui salvo. Paramos aí, né? Muitos, né? Paramos aí. O que é graça? Graça é um imerecido. Eu não merecia, mas por Deus eu fui salvo. Paramos aí. Só que é graça sobre graça. Vamos aprofundar na graça, né? Graça sobre graça. A graça... Caiu? Voltamos? Beleza, voltamos, né? Caiu para mim também? Amém? Vamos continuar então? Caiu aqui também. Deu uma travadinha.
Amém. Melhorou, né? Vamos lá, então? Graça sobre graça. Então, a graça vem da raiz. A etimologia de graça vem de alegria, regozijo. E a palavra do Senhor, né, conforme ela é estendida ao ser humano pecador. Então nós recebemos a graça, e pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Graça significa favor e bênçãos imerecidos, é um dom livre. Graça é um favor imerecido de Deus. Graça sobre graça também é traduzido por alguns por bênção traz bênção. Graça sobre graça é bênção traz bênção. Existem algumas traduções, tá? Algumas traduções que fala bênção traz bênção. É graça sobre graça. Então, graça sobre graça é um presente de Deus para nós. A graça é um presente de Deus para nós. Nós temos a graça de ter a graça na nossa igreja. Olha, nós somos triplamente abençoados, porque nós temos a graça em pessoa, não é gracinha? Mas a graça, falando da graça agora de Deus, a graça é um presente rico tão rico a graça, um favor, sabe, tão gracioso de Deus para nós. A graça é tão, sabe, tão grande, é algo tão divino dado do Senhor para nós. E quando ele fala graça sobre graça, né? Alguns estudos dizem que nos remete a uma construção. Nos remete a uma construção, como se fosse tijolos, né? Pedras, né? Pedra sobre pedra, graça sobre graça. Então essa graça sobre graça remete a uma construção, sabe? Na vida do cristão. Que o cristão vive de graça sobre graça. Tá? Então isso remete a um processo em construção, a uma obra em construção. Alguns estudiosos, alguns estudos, algumas, sabe, referenciam a isso, esse graça sobre graça. É algo sendo construído, pedra sobre pedra. A graça recebida de Deus representa a boa vontade de Deus em nós. Então, a boa vontade de Deus em nós e a boa obra de Deus em nós. Então, a graça é a boa vontade de Deus em nós e a boa obra de Deus em nós. Ou seja, Deus pegando nós, eu e você, tirando do lugar, sabe, onde nós estávamos, né, de religiosidade, de pecado, de coração amargurado, sabe, Deus pegando isso, pegando tudo, sabe, de tudo de imundícia que a gente vivia, sabe, de fofoca, de mentira. Deus pega tudo isso aí, traz tudo aqui. E por que ele faz isso? É a vontade dele para conosco. Ele aprove a ele ter essa vontade, entende? Aprove a Deus ter essa vontade dele para contigo, Regis, para contigo, Raquel, para contigo, Bruna, para contigo, pastor Valdilson, Emiliana, para contigo, aprove ele, Gracinha. Ele quis, aprove ele, sabe, pegar nós, entende? E derramar dessa graça sobre graça. É a vontade dele, é a execução da vontade dele. Ele quis, ou seja, ele quis construir, começar essa boa obra em nós. É vontade dele, sabe? Então, você que está ouvindo, né? Você que está ouvindo, é assim, tenha no teu coração já, só, o Deus quer, deseja construir essa obra de Deus em mim. Parta disso. Deus deseja, Deus quer, Deus vai construir essa obra de Deus na minha vida. Entende? Parta disso. Amém? Então nós recebemos isso. Essa obra, a boa vontade de Deus. Olha só, e a boa vontade de Deus realiza essa obra. Tá? Então, é assim. Olha só como é lindo isso. A graça de Deus em nós é como uma cisterna, né? Como um poço, né? Que recebe a água água da plenitude da fonte. Então, um poço seco começa a receber a água da plenitude da fonte. Nós
seco, vazio, sem amor, sem esperança, pecador. Comecemos a receber a água da plenitude da fonte. São galhos, sabe? São galhos, são como os galhos que retiram da seiva da raiz a plenitude. São galhos ligados à árvore que, sabe, extraem lá da seiva da raiz a plenitude para a sua vida. É como o ar, olha que lindo isso, o ar que se ilumina da plenitude do sol. Assim somos nós. O ar, né, sem o sol, mas com o sol ele se ilumina. Assim somos nós com Deus, a graça de Deus em nós. Sabe? Então é assim também somos nós, quando nós recebemos da graça e da plenitude de Cristo. É Cristo em nós, é a graça sendo derramada sobre nós. Nós recebemos essa graça não por nós, mas pelo Pai, por quem pareceu bom aos seus olhos. Eu já falei, mas agora está lá em Efésios 1:6. Diz assim, ó, para louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, para louvor da glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, em Jesus, Deus nos concedeu a graça para o louvor da sua glória, para o louvor, sabe, para louvor e honra da sua glória. Ele nos concedeu a graça gratuitamente, através do seu amado Filho Jesus. Então é uma obra, é um desejo do Senhor para conosco, para comigo e com a tua vida. Esse receber a graça de Cristo é um desejo do Senhor. É um desejo do Senhor. Entende? É um desejo dele. Romanos 12, versículo 6, assim. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Então aqui, a graça nos distribui dons. Aqui, mas pela graça, sob graça, nós vamos recebendo a liberação de dons sobre as nossas vidas. Se é de profecia, é de profecia. Entende? Então, a graça, essa obra sendo construída em nós, e nós recebendo dons através dela. Pela graça temos acesso aos dons. A graça é uma bênção derramada. Não há espaço em nós para recebê-la. Olha só isso. Espaço em nós para receber a graça. Tão grande ela é. Ela nos traz. Sabe? Tão poderosa a graça é que não há espaço. Não há em nós, entende? Espaço para receber essa graça, sabe? Uma graça é sinal de mais graça. Então, uma graça é sinal de mais dom, é sinal de mais dom. Bênção é sinal de mais bênção. Não para. Você entende? Não para. Não, por isso é graça. É um favor imerecido de Deus, né? Mas não para aí. É muito mais profundo. A graça é muito mais profunda que isso. Ela não para. Sabe? Pela graça nós temos acesso aos dons. E pela graça é exercida por nós mesmos. A graça gera em nós hábitos graciosos. Pela graça. Amém? Então, graça é sinal de mais graça. Graça é um processo, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. E a gente vai recebendo graça e vai vivendo no Senhor e vai sendo no Senhor e vai liberando graça sobre graça. Olha só onde é que a gente vai chegar com essa liberação de graça sobre graça. Por quê? Que a liberação... Romanos 1:5 diz assim: por intermédio de graça e apostolado. Olha só, agora ele recebeu graça, apóstolo Paulo dizendo, e o chamado ao apostolado. O nome para a obediência por fé. Entende? Então, por intermédio de graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, nós recebemos essa graça, segundo Romanos 1:5, para recebida por nós
a fim de ser administrada a outros, a fim de ser ministrada a outros. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele recebeu a graça do apostolado, para quê? Ele recebeu a graça do apostolado para que ele, através da graça do apostolado, possa ministrar a outros, possa levar, apóstolo leva fundamento, possa liberar, levar os apostólicos a outros. Essa é a função da graça. A graça, pela graça sois salvos, estanque. Não, é a função da graça, sabe? É receber da graça e da graça levar a outros. A graça com outros. Então, por isso que nós vivemos a graça, conhecemos a graça, somos tocados pela graça, vivemos sobre graça, bênção sobre bênção, sabe? Dons, recebemos dons. Você, o Senhor, começa a destravar dons na tua vida. Você daqui a pouco, entende? Eu já tive situação que eu precisava apresentar eu precisava apresentar trabalho, um projeto. Voltou aí? Vamos me dando um joinha se voltou, se está ok. Esse momento na internet aí, tá? Não, só por favor. Voltou, voltou. Gracinha, Raquel, beleza? Piva. Amanhã eu vou olhar essa internet nossa aqui, ver se eu consigo mudar ela para uma mais forte. Fechou então, Gracinha? Não sei se a Gracinha tá aí ainda. Deve estar, né? Tem suas dúvidas. Pois é. Amanhã eu vou tentar ver se eu aumento ela. Pelo menos para ver se melhora, né? Tá, vamos lá então. Continuamos. Vamos falar. Tá, então. Tá. Estava falando sobre a graça. Então, a graça, ela é recebida, ela nos leva a um compromisso de imparti-la, entende? Com os outros. Isso biblicamente falando. A recebemos da graça. Impartir. Então, por isso assim, né? Aquele que conhece Jesus, sabe? Que busca o coração do Senhor. É impossível tu conhecer o Senhor, né? E não gostar de falar do Senhor. Não gostar de falar do amor de Deus. Não gostar de testemunhar do Senhor, né? Não gostar de... Entende? Porque isso precisa ser o desejo do nosso coração, precisa ser a nossa... Jesus disse, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então falar de... Nossa, onde a gente estiver,
sabe, nós sermos esses apregoadores das boas novas, né? Entende? Sermos esses que levam essa esperança, esses que levam esse amor. Porque é um dever nosso. Recebemos da graça, né? Recebemos da graça. E da graça a gente dá. Amém? E olha só que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz assim: servir, olha só como isso é biblicamente falando, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, bons dispenseiros da graça. Ah, recebeu da graça? Recebi. Agora nós vamos ser quê? Dispenseiros dessa graça. E são dispenseiros dessa graça. O que eu faço? Servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Entende? Então, se nós recebemos a graça, nós somos o quê? Hospedeiros da graça. Hospedeiros da graça, nós temos que fazer o quê? Dispensar essa graça para aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Se nós recebemos, nós damos. Muito bem. Efésios, olha só o que o apóstolo Paulo nos fala aqui em Efésios. Efésios 3, versículo 8 em diante. A mim, olha o Paulo, olha o apóstolo Paulo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja e a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, que Paulo, o menor de todos, ele falou, o menor de todos os santos, olha né, o Paulo, o menor de todos os santos, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios, né? Então, pregar aos gentios, para quê? Para quê pregar aos gentios? Para que seja manifestada, né? Para que seja manifestada a igreja de Cristo, para que seja manifestada a multiforme sabedoria de Deus, para que seja manifestada o reino de Deus, para que seja manifestada a glória de Deus. Para quê? Agora assim, ó, isso que me chamou a atenção. Agora, se torne conhecida agora de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, quando você prega a graça de Deus, quando você age naquilo que você liberou do Senhor, que você recebeu do Senhor, você libera. Entende? Se recebeu vida, libera vida. Se você recebeu alegria, libera alegria. Se você recebeu um dom de organização, sabe? Libera esse dom de organização. Se você receber um dom de louvar ao Senhor, libera esse dom de louvar ao Senhor. Se você receber um dom, sabe, de ser um empresário, libera esse dom de ser empresário. Mas é necessário receber essa graça que você recebeu de Deus. Aplicar ela, entende? Pegar essa graça e fazer dela, o verbo se transformou em carne. Ou seja, pegar esse verbo e você materializar esse verbo na tua vida. Para quê? Para que isso? Aí você vai estar, através da igreja, que nós somos igreja, né? Para quê? Para ser conhecidos, os principados e potestades, ou seja, para quando aquelas coisas ruins, os ataques do inimigo vierem sobre nós, entende? A gente está guardado segundo a graça que nos foi dada e foi o quê? Dispensada. Amém? Vamos continuando. Existia um tipo de graça no Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento já existia um tipo de graça. Não é a graça de hoje. Sabe, não é graça do novo, é graça antiga, já existia um tipo de graça. Vocês olhem só, em Gálatas 3,8, o que diz? Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Aí diz o quê? Em ti serão abençoados todos os povos, está em Gálatas 3,8. Ou seja, né, olha um tipo de graça. Ora,
Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então o pré-evangelho já foi anunciado a Abraão, dizendo: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. É a graça de Deus sendo derramada, pré-anunciada lá para Abraão, dizendo: Abraão, em ti será abençoado todos os povos. Ou seja, não só os judeus, mas em ti será abençoado todos os povos. Em 2 Coríntios 3,10 diz assim: pois esse particular, o que era glorioso, já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Então, a glória de hoje, a graça de hoje, sabe, do Novo Testamento é muito maior, porque a graça de hoje é em verdade, e a graça do Antigo Testamento era um tipo de graça muito específica, e a graça de hoje é em verdade, materializada em Jesus. Graça sobre graça. Graça serve para aprimorar, confirmar, aperfeiçoar. Graça serve para aprimorar, confirmar, aperfeiçoar outra graça. Graça sobre graça. Nós somos transformados na imagem divina, de glória em glória, de grau de graça gloriosa a outra graça gloriosa. Então, olha, o objetivo da graça é nos fazermos iguais a Cristo. Graça sobre graça. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Graça sobre graça. O objetivo final de graça sobre graça é o quê? Nos fazer sermos iguais, parecidos a Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, graça em graça, glória em glória. O objetivo é nos fazermos o que? Sermos parecidos com Cristo. Todos que têm a graça verdadeira recebem mais graça. Amém? Todos que têm graça verdadeira recebem mais graça. Então, receba graça sobre a tua vida. Receba graça sobre a tua casa. Receba graça sobre o teu ministério. Receba graça sobre o teu casamento. Receba graça sobre a tua família. Receba graça sobre os teus filhos, sobre o teu cônjuge. Receba graça sobre os teus irmãos. Receba graça sobre o seu trabalho. Graça sobre graça, graça sobre o teu caráter, graça sobre graça, graça sobre a tua finança, graça sobre os teus recursos, graça sobre graça. Tiago 4, 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Mas ele nos dá cada vez mais graça. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu vou ler de novo. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ei, coração humilde que você tem, receba graça sobre graça. Deus resiste à soberba, Deus resiste ao orgulho, mas ele não, sabe, ele dá graça aos humildes. Ele libera graça a um coração humilde, misericordioso e amoroso. Receba graça sobre graça. Amém? Graça sobre graça. Continuamos. A graça que recebemos de Cristo nos transforma, mesma imagem, a imagem dele. 2 Coríntios 3,18 eu já li. Romanos 8,29 assim: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Nós somos predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Você que está me ouvindo é predestinado a ser conforme à imagem de Jesus. Você é chamado, você é marcado para ser conforme à imagem do Filho de Deus. Guarde isso.
Eu e você, nós somos chamados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, a fim de que ele seja o primeiro de muitos. Eu e você seguimos atrás. E o primogênito a gente já falou lá na frente, né? Vem de Monógenes, aí depois você olha lá, nós já abrimos esse primogênito. Glória a Deus, gente. Amém? Continuamos? Vamos para o versículo 17. Que hora que é agora? Que hora é, pastor? Já sou 9:05. 9:05. Mas hoje a gente atrasou um pouquinho. Vamos até um pouquinho mais, né? Pode ser? Mais um 10. O pessoal que da outra live lá, tá tudo aqui? Mais um 10 aqui. Depois a gente vai lá para adorar um pouquinho o Senhor. Glória. Versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Aí João estava dizendo, ó, porque a lei foi dada por intermédio, mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus. Deus nos deu a lei por intermédio de Moisés, em preparação da sua plena revelação da sua graça e verdade. Isso é Cristo. A instrução da lei, ela prepara o caminho para o Evangelho. A lei é a base do Evangelho. A lei preparou o caminho para o Evangelho. A lei, sabe, a lei que os judeus tinham, ela preparou a chegada do Messias, ela preparou o caminho, ela fez a cama para o Evangelho. Da graça sobre graça. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, versículo 18. Ninguém jamais, olha só, ninguém jamais viu a Deus. O Filho, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem revelou. Havia no Antigo Testamento uma proibição de alguém que olhasse para Deus, sob pena de morte. Porém, em alguma situação, Deus permitiu que alguns homens o vissem, embora que parcialmente. Nele nós temos a revelação do Pai. Então, em Jesus, sabe? Jesus revela-nos o Pai. Então, Jesus veio para nos revelar o Pai. Ninguém viu o Pai, mas o Senhor Jesus, que estava com o Pai, ele veio para nos revelar o Pai. Então, a revelação do desejo do Pai vem por Jesus. Ah, quem é Deus? A revelação de Deus, a revelação do desejo do Pai vem através do Filho Jesus, que esteve com o Pai e veio para essa terra e voltou para o Pai. Amém? Aí, capítulo 19 já abre uma segunda sessão, né? Capítulo 19, ele já abre uma sessão para o início do ministério público de Jesus, sabe? Até agora, olha só, gente, nós estamos no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Olha o que a gente já falou, o que já aconteceu, né, na vida de Jesus, sem ter, o Jesus ainda nem começou o ministério dele, né? Mas olha já o que foi transmitido de informação a respeito, né, antevendo ali a vinda do Senhor, né? Jesus ainda nem começou, Jesus ainda não foi batizado, né? Jesus, agora que ele está começando o ministério público dele. Então, abre uma sessão para o início do ministério público de Jesus. Jerusalém, Judeia e Galileia. Aí eu passei um mapinha, né, para a gente se basear onde é que está a Galileia, onde é que está a Judeia, onde é que está Jerusalém, para a gente, porque se nós começamos a entender o mapinha, quando a gente começa a ver essas palavras aqui, a gente se situa. Ah, o Rio Jordão nasce lá, vem até aqui, onde é que Jesus batizou. Isso é legal para a gente ajuda a gravar na nossa mente e a gente se familiarizar, né, com esses termos, tá, bíblicos. Focaliza nas suas viagens, seus milagres, ensino, a sua rejeição e a sua aceitação. Apesar da sua rejeição, na maioria das comunidades, aqueles que o Pai levou a ele reagiram com fé. Fases do Evangelho, começo do ministério de Jesus, eventos de Caná da Galileia, o Caná da Galileia, depois a gente vai falar mais na frente sobre o primeiro milagre de Jesus naquele casamento em Caná da Galileia, os eventos que aconteceram na Judeia, Jerusalém. Aqui João apresenta Cristo ao público e a nomeação dos seus discípulos. 19. Glória a Deus. Vamos, essa sessão, vamos começar ela na terça que vem. Isso, né? 9 e 10. Terça que vem,
a gente começa essa sessão sob a introdução, o início do ministério público de Jesus, né? Quando os sacerdotes e levitas foram para João Batista, começaram a questionar João Batista, né? Quem ele era, e aí começou todo um debate com os fariseus, a oposição de todo judeu, né? do povo dos fariseus ao ministério de João Batista. Amém? Mas isso aí, então a gente começa esse versículo 19, que abre um bloco, não adianta nós começar agora e parar, né, daqui a pouco. A gente começa na terça-feira que vem. Beleza? Foi bom hoje, Gilda? Deus abençoe a todos. Né? A gente consegue melhorar a internet, né, amor? Isso. Aí a internet nós vamos... Amanhã eu já vou ali para ver se eu consigo aumentar os nossos negócios aqui. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Agora a gente vai ali para a nossa outra live para adorar um pouquinho o Senhor. Pastor, tem uma palavra abençoada para a tua vida. Eu espero que você tenha, né? Espero que nós tenhamos sido útil, né, para o teu crescimento. Espero que nós tenhamos sido útil, né? Tenha sido um alimento bom para a tua vida. Espero poder ter passado alguma coisa de conhecimento, né, queridos? Esse é o nosso objetivo, né? O objetivo é apresentar, trazer um recado noivo, né? Nós só queremos isso, que você conheça Jesus. Porque, assim, a gente parte do princípio assim, aquele que conhece desfruta, né? Então, a gente fala de Jesus, mas se tu não conhecer Jesus, não vai desfrutar. Ah, mas Jesus é bom, Jesus precisa conhecer. Se a gente conhece Jesus, você vai desfrutar, você vai viver uma vida tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, sabe? Ah, pastor, mas vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter sim, vai ter doença, vai ter morte, vai ter tudo. Mas você vai estar no Senhor, sabe? Você vai estar no Senhor. Então, o objetivo é isso, é que você conhecendo para desfrutar. Porque você não consegue desfrutar sem conhecer nosso Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, te dou graça pela vida de cada um que está aí nos ouvindo mais esse dia. Te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um, pela casa de cada um. Pai amado, pela família de cada um, pelo trabalho de cada um. Pai, que cada palavra foi liberada e fique no coração, Senhor Deus, que fique agora ali, né? Ruminando, Senhor, graça sobre graça, que fique ali gerando vida, gerando amor, gerando sede, gerando fome, né? E cada palavra, Senhor Deus, eu peço perdão se de alguma forma, Pai amado, eu fui imprudente, algo que falei, se eu de alguma forma, meu Deus, eu não correspondi à tua expectativa, meu Deus, eu te peço perdão, Pai, mas que nós possamos melhorar e levar a tua santa palavra, levar a tua verdade a cada irmão precioso, filho teu que está aí. Amados, Deus abençoe. A gente daqui a pouquinho já vai para nossa... seguimos ali, né? Depois, tá? A gente vai para nossa live da adoração e a palavra na casa do Pai. Amém? Deus te abençoe. Até terça-feira que vem, né, às 8 horas. Amém? Beijo a todos.